A questão do calado do Porto de Santos é muito importante porque define as condições econômicas da planta industrial desse porto, definindo dessa maneira a capacidade de atracação dos navios e, por conseguinte, a economia da carga que eles carregam. A economia da carga desses navios vai definir, portanto, custos operacionais. Então, o calado está intimamente ligado com a planta industrial, o tamanho dos navios, o tipo do carregamento, a capacidade do carregamento dos terminais e, por fim, o custo total de operação do sistema. Calado é o tamanho do navio que fica submerso abaixo da linha da água. Nesse mapa você pode ver as medidas de calado para os diversos terminais do Porto de Santos, assim como também do canal principal de acesso, que passa mais ou menos pelo meio do canal. Como vocês podem ver, essas medidas são muito diferenciadas, de maneira que isso impacta a capacidade do terminal de receber navios maiores ou menores. A Codesp apresenta dados correlacionando a medida do calado com a quantidade de navios que atracou usando essa medida de calado. Nesse caso, ela está mostrando os gráficos, né, referentes aos navios de container. Então, 59% dos navios de container atracaram de acordo com a medida de calado de 11 a 12 metros. A pergunta que se faz, então, qual é a capacidade média dos porta-containers que aportam em Santos? Quantos containers, em média, eles carregam ou descarregam? Para responder à questão anterior, nós vamos buscar essa tabela de quantidade de containers carregados no ano de 2004. Usando os dados da tabela anterior, então nós podemos calcular que, em média, os porta-containers que aportaram em Santos carregavam 2.284 containers. Essa tabela refere-se aos terminais de graneleiros, então a conclusão é que 50% dos navios graneleiros que aportaram em Santos foram na faixa de calado de 10 a 13 metros. No caso dos terminais de granéis líquidos, 66% dos navios atracaram na faixa de calado de 5 a 11 metros. Por fim, a situação dos navios açucareiros, onde 69% dos navios carregando açúcar aportaram na faixa de calado de 8,5 metros a 11 metros. Então, nós procuramos os dados referentes ao carregamento que quantidade de navios definidos como graneleiros, líquidos e containers carregaram nesse ano de 2004, para podermos calcular, então, qual é o carregamento médio desses navios graneleiros, líquidos e containers que atracam no Porto de Santos, para termos uma ideia do tamanho do navio. Essa tabela resume as conclusões dos dados que nós obtivemos. Então, o carregamento dos navios açucareiro, líquido, grãos e containers tem esse perfil em relação aos navios que atracam em Santos. Os navios açucareiros, em média, têm 50 mil toneladas e atracam em calado de 8 a 11 metros. Os líquidos, de 3.600 toneladas, o tamanho típico, né? E atracam em calado de 5 a 11 metros. Os graneleiros têm, em média, 74.500 toneladas e atracam em calado de 10 a 13 metros. Os containers, as portas-containers carregam, em média, 2.284 containers e aportam em calado de 11 a 12 metros. O objetivo da análise aqui é chegarmos a uma conclusão sobre o perfil econômico da planta industrial do Porto de Santos. Então, se esse é o tamanho típico dos navios, e ele está relacionado com os calados, né? Porque maior ou menor o calado restringe o tamanho do navio. Então, se isso é verdade, a próxima questão é saber qual é, então, o custo operacional da planta industrial do Porto de Santos, considerando esse tamanho de navio e calado. Esse trabalho do BNDES, do Departamento de Logística do Banco, vem responder à questão proposta anteriormente por mim.
Como vocês podem ver, existe uma economia de escala na medida que você aumenta o tamanho do navio. Então, o custo operacional, na medida que aumenta o tamanho do navio, se reduz. Essa redução de custo implica num aumento das operações de transbordo, né? O que ele está dizendo aí que hoje em dia 25% das operações de movimentação mundial de contêineres provém de transferência de um navio para outro, e não do carregamento diretamente do terminal. Nessa outra etapa do trabalho, o Departamento de Logística do BNDES mostra claramente que um navio com capacidade de 1.200 TUs tem um custo diário de 16,6 dólares por TU, enquanto que um navio com capacidade de 6.500 TUs tem um custo de 7 dólares e 50. Isso vem a responder qual é o custo médio dos navios porta-containers que aportam em Santos de acordo com a sua planta industrial, que é na faixa de 2.200 containers por navio. E isso coloca o Porto de Santos nesse nível de custo de 16,6 TUs. Nessa outra parágrafo, ele diz que, à medida que aumenta o navio, a participação do custo fixo no custo total diminui de 42% para 26%. Mas esse aumento do tamanho do navio tem um limite, a partir do qual ele se torna antieconômico porque passa a ser difícil de manobrar. Então, um dos problemas aqui do Porto de Santos é definitivamente o tamanho do calado, que reduz o tamanho dos navios que é alocado para esse porto pelas companhias de navegação. O problema de calado é comum, como você pode ver nessa tabela, a todos os portos brasileiros, com exceção de Itaqui, que é aquele porto do terminal de minério de ferro da Vale do Rio Doce. Mas o problema, então, é crítico no Porto de Santos, porque ele representa 30% do comércio exterior do Brasil, e devido a essa infraestrutura rodoferroviária de cinco corredores ferroviários, e mais as estradas de rodagem, e mais os equipamentos variados dos terminais, desde movimentação de carros até containers, passando por açúcar, granéis líquidos, podemos ver que o problema do calado passa a ser um gargalo muito sério, difícil de ser resolvido. Difícil de ser resolvido porque o tamanho dos navios está aumentando espetacularmente para ter aquela economia de escala mencionada nos trabalhos do BNDES. A seguir eu vou mostrar o vídeo com dois navios, um maior navio de carregamento de minério de ferro e o outro que é um dos maiores navios porta-containers do mundo. Dê uma olhada nesses vídeos.